Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Bonitos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos trabalhar duas lições do nosso livro. Começaremos pela lição 4, que explora o gênero textual pintura. Vamos lá? Bonitos, vocês já devem ter percebido que a comunicação entre as pessoas não é estabelecida apenas com o uso de palavras ou gestos. No nosso cotidiano, nas aulas de arte ou quando vamos a uma exposição, estamos em constante contato com formas não verbais, que nos repassam uma mensagem, certos sentimentos e até mesmo sensações. Isso é possível, estudantes, graças à sensibilidade com que os artistas produzem essas obras, já que elas resultam de uma leitura e interpretação muito particular do pintor sobre o mundo. Cada artista tem um estilo próprio, uma identidade visual, de modo que, ao olharmos certas pinturas, sabemos de cara a quem pertencem. Alguns desses artistas fazem parte de um grupo, às vezes até de movimentos artísticos, que abordam temas específicos de um jeito único. Vicente Van Gogh, 1853 a 1890, pintor holandês, é um grande exemplo de artista que diz muito utilizando apenas imagens. As suas pinturas são lidas como expressionistas, porque captam a realidade de maneira mais expressiva e sinestésica, ou seja, nos fazem sentir as sensações ao olhar essas cenas. Além disso, ele utilizava cores fortes, como azul e amarelo, as quais aumentavam a vibração nas imagens. Também criavam uma atmosfera mais fantasiosa, bem parecida com aquela que temos em sonhos. Vamos analisar uma pintura bem famosa dele? Ela se chama A Noite Estrelada e foi pintada em 1889. Notem, bonitos, que os traços na pintura sugerem movimentos. É quase como se o céu estivesse vivo diante dos nossos olhos. Essa obra repassa a beleza e até os mistérios que há na noite. Além disso, as grandes estrelas parecem iluminar a pequena vila que se recolhe bem abaixo. Existe uma oposição entre o céu, que está mais turbulento, agitado, e a vila, que está mais calma. O tom verde, também presente na tela, representa o contato com a natureza. Podemos interpretar tudo isso a partir do material gráfico da pintura, ou seja, tudo aquilo que compõe a imagem. Afinal, esses elementos, em conjunto, dão sentido à produção artística. Vale citar que, quando conhecemos as cores, os principais temas e até o modo como o artista pinta, fica mais fácil inferirmos ou deduzirmos a quem pertence aquela obra de arte. Mas como assim, professora? O pintor holandês, por exemplo, fazia uso abundante do amarelo e até do alaranjado, para apresentar a luminosidade dos ambientes e dos seres. Assim, grande parte de suas obras apresenta esses traços, e os leitores identificam com mais facilidade a autoria. Já guardem essa informação, hein, bonitos? Agora que exploramos de que modo o material gráfico contribui para a interpretação da pintura e como podemos inferir as características do estilo de um pintor, vamos a uma questão modelo. Bonitos, abram o livro na página 27 e vamos analisar a pintura O Grito. A questão de número 7, na página 27, diz o seguinte: assinale a alternativa que revela os elementos identificados na obra. Letra A. O céu é predominantemente azul. Letra B. As linhas e formas são bem definidas. Letra C. Há 3 personagens.
um em destaque e 2 mais ao fundo de uma ponte. Letra D. O personagem em destaque tem expressão de tranquilidade. Bonitos, as pinturas são fontes riquíssimas de análise, e isso vocês já sabem. Na obra O Grito, de Munch, vemos uma figura nada tranquila. Pelo contrário, ela está de boca aberta e com uma expressão de espanto, o que nos faz descartar a letra D. Na pintura, o céu até apresenta um tom azul, mas notem que a predominância é da cor laranja, com tons escuro e claro. Por isso, descartamos a alternativa A. Apesar de enxergarmos com mais precisão a primeira figura na tela, ou seja, a pessoa espantada, percebam que as formas desse sujeito, assim como a dos homens que estão atrás, no fundo da ponte, a imagem do lago ou as canoas, não são bem definidas, porque precisamos olhar com atenção para entender e identificar os elementos. Assim, também descartamos a letra B. Por isso, nossa alternativa correta é a letra C, já que na obra há 3 personagens em evidência, um na parte da frente e 2 ao fundo conversando. Estudantes, depois da teoria é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos, vamos à questão 2, que está na página 19. Observe novamente a obra e marque a alternativa que indica quais cores mais se destacam na pintura. Letra A. O preto tem mais destaque, seguido do branco. Letra B. O azul predomina, com o amarelo contrastando. Letra C. O amarelo predomina, com o verde contrastando. Ou letra D. O amarelo predomina, com o azul contrastando. Tempo na tela para vocês. Bonitos, vocês identificaram a cor preta na pintura? Ela é a que mais aparece na tela? Podemos perceber que essa cor até compõe alguns traços das formas utilizadas, mas não é a cor que mais aparece. Por isso, descartamos a letra A, pois as cores preto e branco não são as que mais estão presentes na pintura. Além disso, há 2 alternativas com um tom amarelo. As letras C e D dizem que o amarelo é a cor que mais aparece na pintura, mas vemos que, embora o amarelo seja uma cor bem marcada na composição, não é a de maior destaque, o que nos faz eliminar as alternativas C e D.
Bonitos, a cor que mais aparece na tela é o azul. Podemos perceber que ele ocupa a maior parte da tela ao representar o céu, mas também em outros traços da pintura com diferentes tons de azul. A cor que é oposta ao azul, ou seja, contrasta com ele, é o amarelo, pois é uma cor vibrante e também se destaca na tela. Por isso, nossa alternativa correta é a letra B de Bonitos. Na página 20, Bonitos, temos a questão de número 5. Considerando os traços de Van Gogh e as cores utilizadas por ele na pintura Estrada com Cipreste e Estrela, qual das telas a seguir pode ser atribuída a ele? A pintura que temos na letra A, a opção da letra B, a pintura da letra C ou a tela que temos na letra D? Tempo na tela para vocês. Bonitos, o enunciado dessa questão pede para que façamos uma inferência, que é a dedução de uma informação, a partir de dados apresentados. Já temos algumas características da obra, Estrada com Cipreste e Estrela. Agora precisamos encontrar qual das pinturas pertence a Van Gogh. Na tela que analisamos antes, vimos que as cores que mais se destacam são o azul e o amarelo. E existe um contraste entre cores frias e tons vibrantes de amarelo e alaranjado, o que ajuda na iluminação da cena. Pensando nessas características, qual obra não exibe esse contraste e podemos descartar? Isso mesmo, bonitos! A letra B, que é uma pintura de Auguste Renoir. Na alternativa A, notamos que a obra apresenta cores muito escuras. Apesar de o branco e laranja serem usados para trazer iluminação à tela, o modo como são usados não se assemelha ao modo como Van Gogh utiliza as cores na obra analisada. Por isso, não pode ser a letra A, que é uma obra de Pablo Picasso. Na alternativa D, percebemos que o artista utiliza cores vibrantes na tela, mas o amarelo, os tons avermelhados e alaranjados são distribuídos na maioria dos espaços, o que não é uma característica do quadro que tomamos como referência para responder à questão. Logo, essa alternativa também é descartada, pois é uma obra de autoria de Anita Malfatti.
A resposta correta, bonitos, é a letra C. A obra é uma das mais conhecidas de Van Gogh e se chama Girassóis. O amarelo é a cor que predomina na tela, assim como é uma das cores destacadas em Estrada com Cipreste e Estrela. Além disso, podemos ver que há na pintura um contraste entre o amarelo, que é predominante, com as cores frias verde e azul, que também aparecem no quadro Estrada com Cipreste e Estrela. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos à nossa segunda lição do dia. Será a lição 5 na página 21, que explora o gênero textual biografia. Bonitos, afinal, o que é uma biografia? É um texto informativo que apresenta dados sobre a vida de uma pessoa conhecida socialmente. A sua função é popularizar e tornar de conhecimento geral os principais feitos que envolvem essa pessoa, mas também busca apresentar informações mais pessoais, como o nome completo, lugar e a data de nascimento, os estudos, as profissões, o casamento, os filhos, trabalhos artísticos, entre outras informações. Além disso, as biografias são escritas em terceira pessoa, ou seja, é outro sujeito quem escreve a respeito da vida de alguém. Normalmente é um biógrafo especializado que busca estudar a fundo esses detalhes e levá-los a público, sempre na intenção de mostrar de que maneira a pessoa biografada contribuiu para ter uma relevância nos espaços sociais. E é por isso que, nesses textos, muitas informações estão claras, ou seja, o leitor consegue identificar as informações explícitas. Porém, dependendo da seleção de palavras realizada pelo autor de um texto, é possível identificar informações implícitas. Isso significa que, durante nossa leitura, somos capazes de localizar informações explícitas, mas também inferir informações a partir dos dados em textos. Se nós lêssemos: Ruth Machado Rocha nasceu em São Paulo, 2 de março de 1931. Ela é conhecida por escrever livros infantis. E em seguida eu perguntasse: que tipo de livros Ruth Rocha escreve? A resposta seria: isso mesmo, livros infantis. Esta resposta, bonitos, está clara no trecho. E com base nesse mesmo trecho, também poderia ser afirmado que Ruth Machado Rocha é uma escritora. Mas por quê? Estudante, isso não está escrito no texto, mas podemos deduzir esta informação por meio das palavras escrever e livros. Agora que entendemos um pouco mais sobre o gênero biografia e como é fácil reconhecer e identificar informações explícitas e implícitas nos textos, vamos a uma questão modelo. Bonitos, abram o livro na página 26 e acompanhem a leitura de um parágrafo do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Artigo 2º. Considera-se a criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e a adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. De acordo com o artigo 2º, assinale a alternativa correta. Letra A. Pessoas com 11 anos são consideradas adolescentes? Letra B. Pessoas com 11 anos são consideradas crianças? Letra C. Adolescentes têm entre 11 e 18 anos? Letra D. A infância vai até os 13 anos de idade da pessoa? Bonitos, com base nas informações lidas, o artigo 2º do ECA considera adolescente quem tem entre 12 e 18 anos, e não 11, o que nos faz descartar automaticamente a letra C. Além disso, quem tem 11 anos é considerado ainda criança e não adolescente.
Por isso, também descartamos a letra A. A infância legalmente vai até os 11 anos de idade, de 12 em diante já é adolescência. Então, descartamos a alternativa D. Nesse sentido, temos por alternativa correta a letra B, pois, conforme o artigo, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, quem ainda não completou 12 anos, ainda é criança. Então, é correto afirmar que pessoas com 11 anos de idade ainda são consideradas crianças. Por isso, a letra B é a correta. Estudantes, depois da teoria, é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Bonitos! Para as questões 1 e 2, teremos como base a biografia de Van Gogh. Abra um livro na página 21. Em 1880, vai para Bruxelas e, com o dinheiro que o irmão lhe manda, estuda anatomia e perspectiva. Passa os dias desenhando. Em 1881, muda-se para A Haia, onde é acolhido pelo pintor Mauve. Pinta aquarelas, onde aparecem marinheiros, pescadores e camponeses. Escreve para o irmão: "Eu não quero pintar quadros, eu quero pintar a vida." Em julho de 1882, pinta seu primeiro quadro a óleo. No ano seguinte, volta para a casa dos pais, onde passa os dias lendo e pintando. Em 1885, seu pai morre repentinamente. Nesse mesmo ano, pinta Os Comedores de Batata. O ambiente é sombrio e os tons são escuros e empastados. Em novembro, viaja para Antuérpia, onde em janeiro de 1886 inicia estudos na academia local. Em fevereiro, é acolhido por Theo, em Paris, que dirige a Galeria Gaupe. Nessa época, pinta Pétanguy, 1887. Encontra-se com Pissarro, Degas, Gauguin e Seraut. Em 2 anos, pinta 200 quadros, entre eles o Autorretrato, de 1887. Van Gogh encontra-se com a saúde precária e segue os conselhos de Toulouse-Lautrec. Vai para o campo e em fevereiro está em Arles, pintando ao ar livre. Pinta mais de 100 quadros, entre eles Girassóis, 1888, onde uma única tonalidade é valorizada por meio das modulações de luz. As obras mais impressionantes do artista foram pintadas enquanto esteve em Arles. Nos diversos autorretratos e paisagens, suas emoções são transmitidas em cores vivas, grossas camadas de tinta e pinceladas fortes. É dessa época o quarto do artista em Arles. Vicente Van Gogh, em um momento de crise, corta um pedaço de sua orelha. É recolhido para o hospital e em seguida vai para casa e pinta o autorretrato com a orelha cortada, 1888. Em maio de 1889, ele mesmo pede ao irmão que o interne. Vai para o hospital de Saint-Rémy e transforma seu quarto em um ateliê. Produz mais de 200 quadros e centenas de desenhos. Signac, um amigo pintor, vai visitá-lo e fica impressionado com a pintura de Van Gogh. Uma exposição na Galeria de Bruxelas é organizada, na qual é vendido o único quadro durante a vida do pintor, a Vinha Vermelha. Deixa Saint-Rémy em maio de 1890. Vai para Alves, pinta mais de 200 desenhos e mais de 40 quadros, entre eles Os Ciprestes, Trigal com Corvos e Retrato do Dr. Gachette. Vicente Van Gogh morreu em Alves, França, em 29 de julho de 1890. No dia de sua morte, no sótão da Galeria Gaupe, em Paris, 700 quadros amontoavam-se sem comprador. A fama só veio após sua morte. Grande parte de sua história está descrita nas 750 cartas que escreveu para seu irmão Theo e que evidenciava a forte ligação entre os dois. Bonitos, para a questão de número 1, abram a página 22. O texto que você leu apresenta informações sobre a vida de Van Gogh,
marque a alternativa que apresenta o nome completo do artista, o local e a data de seu nascimento. Letra A. Vicente William van Gogh, Paris, 1854. Letra B. Vicente Willem van Gogh, Amsterdã, 1853. Letra C. Vicente Willem van Gogh, Zundert, 1853. Ou letra D. Vicente William van Gogh, Zundert, 1855. Tempo na tela. Bonitos! As biografias são textos que trazem diversas informações acerca de alguém, como nome, local e data de nascimento, e, em alguns casos, de morte. O texto lido sobre a vida de Van Gogh não está na íntegra, ou seja, não está completo. Ele inicia a partir de quando o pintor já era adulto, com mais de 26 anos. Contudo, abaixo do quadro Autorretrato, no livro de vocês, estão as informações de que precisamos. Primeiro, o nome, Vicente Willem van Gogh, que faz eliminar as alternativas A e D. Depois vem o lugar, Zundert, que elimina a alternativa B. Assim, temos a resposta certa na alternativa C, Vicente Willem van Gogh, Zundert, 1853. Bonitos! Na página 22, temos a questão de número 2. Van Gogh pintou seu primeiro quadro em letra A, junho de 1883, letra B, julho de 1883, letra C, junho de 1882 ou letra D, julho de 1882. Agora é com vocês!
Estudantes, a informação sobre o primeiro quadro pintado por Van Gogh é fundamental, já que é o início da vida artística de um importante nome da arte. Dessa forma, averiguamos durante a leitura o mês e o ano. Pelo mês, eliminamos as alternativas A e C, pois indicam que foi em junho. Pelo ano, eliminamos a alternativa B, pois indica que foi em 1883. Dessa forma, nossa resposta correta está na alternativa D, julho de 1882. Essa informação está no primeiro parágrafo. Em julho de 1882, pinta seu primeiro quadro a óleo, isto é, 2 anos após se mudar para Bruxelas. Estudantes, para fixar os descritores estudados hoje, aproveitem para fazer mais questões das lições 4 e 5 em casa. Sobre a lição 4, anotem. Façam as questões 1, 3 e 4. E sobre a lição 5, respondam as questões 3, 4 e 5. Até a próxima!